Tenha contigo uma sabedoria básica, eu diria. Somos a verdade absoluta. Sim, somos a verdade absoluta, mas a verdade absoluta não é de Deus, não é do Criador. Exato. O Santo Livro diz que a verdade absoluta pertence ao Criador. E eu também acredito, a verdade absoluta pertence ao Criador. Mas nós também somos a verdade absoluta. Porém, temos que conquistá-la. Ela não está presente, nós não a temos. Não a temos no dia a dia. Não a temos em nossa mente. Não é de nosso livre acesso esta verdade absoluta. Temos uma verdade individual. Esta também é uma verdade absoluta de meu ser. Ninguém pode modificá-lo. Alguns tentam, alguns deixam, mas é um prejuízo muito grande tentar mudar a vida de alguém, o destino, modificar o aprendizado que a pessoa está tendo, e muito mais prejuízo aceitar que mudem a maneira de pensar, mudem a minha maneira de pensar. Então é verdade absoluta individual, minha verdade absoluta individual. Porém, conquistando esta verdade absoluta, minha verdade, conquistando ela cada vez mais, englobando todos os assuntos que me dizem respeito, e eu ainda não conquistei o direito, evoluindo nesta verdade, chegamos à verdade absoluta do Criador. Sim, chegamos à verdade absoluta do Criador, aquilo que Ele é, sua essência, sua realidade. A nós isso tem a ver? Sim, tem a ver, porque iremos nos aproximar dele, nos aproximar de nós. Quanto mais desenvolvemos nosso interior, nossos conceitos morais, índole, espiritualidade, quanto mais desenvolvermos, mais próximos de Deus estaremos, mais próximos do Criador, mais próximos de nossa essência. Sou criticado por dizer que nós somos células do Criador. Nós somos o Criador em infinitésima parte. Mas quanto mais penso nisso, quanto mais raciocínio nesta direção, mais tenho certeza do que estou dizendo. Senão, por quê? Nenhuma ovelha se perderá. Todos serão salvos no fim dos tempos. Todos serão salvos porque todos têm de passar por um burilamento. Ter a sua espiritualidade burilada, suas emoções maturadas. Os dois têm a ver. E aí, no final dos acontecimentos, do karma coletivo da humanidade que reencarna várias e várias vezes, centenas até. Quando este karma estiver zerado não, porque nós não cometemos defeitos, não cometemos falhas para ter de vir pagar por elas. Não cometemos falhas. O que acontece é que nós assumimos um aprendizado. Nós assumimos aprender algo novo, extremamente complexo. Tão complexo que passamos por esta sala de aula inúmeras vezes e aprendemos pouquíssima coisa em cada vinda. Aprendemos pouquíssima coisa. Ou seja, vamos acreditar, absurdamente talvez, mas vamos acreditar que estamos aprendendo algo novo, coletividade de espíritos que encarnam vez por outra, várias e várias vezes. Vamos assumir a possibilidade de que estamos tendo que aprender algo e não é exatamente para nós, seres individuais. Aprender algo para nós, seres coletividade. Cada um tomou um pedacinho
um pedacinho desse aprendizado para desenvolver. Tão grandioso que é este aprendizado, cada um de nós tomou um aprendizado pequeno. E esse aprendizado pequeno está propiciando o esvaziamento do odre. Passagem bíblica. Nós somos um odre, um barril de vinho, que está há muito tempo com este vinho, saboroso vinho. Porém, esse vinho tem que ser trocado. Um novo vinho deve ser colocado, um novo conteúdo, uma nova sabedoria deve ser colocada. Então, temos de esvaziar esse odre. E estamos fazendo isto. Estamos fazendo isto quando chegamos aqui, colocamos um monte de defeitos para fora, nos martirizamos, sofremos, causamos sofrimento. Muitas coisas condenáveis pela lei de Deus, condenáveis pela lei dos homens, mas é necessário que façamos. Ou seja, temos que nos tornar, e nisso eu acredito, temos que nos tornar em uma encarnação, ao menos em uma encarnação, que já foi, presente encarnação ou futura, temos que nos tornarmos em uma encarnação exatamente o nada. Uma casca, sem nada dentro, sem condições de crescer. Não é mentalmente debilitado, não é esse caso não. Pessoa com sã consciência, pensa, fala, age, tem todos os sentidos, tem uma saúde boa, mas é nada por dentro, é uma casca, é coisa ruim em essência. Não tem nada a ver com o Criador, não luta pelos benefícios da vida espiritual, não luta nem corretamente pelos benefícios da vida material. A gente vem aqui como casca, uma vez ao menos, ou mais, mas pelo menos uma vez durante as nossas existências, chegamos aqui como casca, com nada dentro, só para sofrer extremamente. Eu diria que muitos estão nesta vida, seriam os abandonados na rua, que não têm intenção nenhuma de melhorar, não procuram saber de si, não procuram nada, embora alguns até tentem ajudar o seu colega de infortúnio. Agora, os drogados, estes que não querem, que se envolvem e não querem melhorar, não querem voltar à vida por vontade própria, não querem retornar a uma existência sadia, este eu diria que são cascas, se incomodam, não se incomodam com os amigos. Aliás, amigo é só aquele que convive com ele, mais facilmente o apunhala pelas costas. Não quer saber da sociedade, não quer saber que a sociedade lhe ajude, não quer ajuda. Na verdade, estão tentando se matar, mas por algum motivo não conseguem dar fim à existência, fim à vida física. Não conseguem. Então estão morrendo, estão se matando em vida. Estão se tornando cada vez menos, cada vez nada. Assim que vejo, estamos aqui, pelo menos uma encarnação, nos tornando cascas, nos tornando nada, exatamente nada. Ou seja, esvaziamos o odre, eliminamos todo o conteúdo que tínhamos, crenças religiosas, crenças sociais, correto entendimento do que é ser social. Não amamos ninguém, não amamos Deus, nem acreditamos que Ele exista. Acreditamos que o diabo existe, porque se estamos naquela vida,
naquela encarnação, estamos naquela vida, então há uma força que nos impulsiona para lá, seria o demônio. Disto vem a crença de que o diabo existe realmente. Então não acreditamos em Deus, não acreditamos na sociedade, queremos que todo mundo se lasque, se dane, até nós mesmos que procuramos o desencarne no dia a dia, no consumo, na autodestruição. Estes não querem ser salvos, não querem, porque acredito, a força de vontade, o amor à vida, o amor a Deus, o amor a alguém que está do nosso lado e quer o nosso bem, isto ajuda, nos tira do caminho da perdição. Mas não queremos nos matar, mas não temos coragem de usar as mãos. Então, consumimos drogas, as piores que tem. E é isto que acontece, esvaziamos o odre. O odre estando vazio, indo ao fundo do poço, se tornando um nada, começamos a emergir, subir, evoluir. Trocamos o vinho antigo, vinho velho, saboroso, mas já não nos alimentava como deveria, por um novo vinho, algo mais completo, mais saboroso, mais rico em nutrientes espirituais. É a evolução. Saímos do fundo do poço, saímos do nada e começamos a crescer. Encarnação após encarnação voltamos a crescer. Não voltamos a crescer, começamos a crescer, porque aquela evolução que tínhamos, aquele crescimento que tínhamos, aquele patamar que tínhamos com o vinho anterior, com o odre anterior, como éramos antes da caída, hoje é superado com facilidade. Então estamos crescendo, vamos superar com facilidade tudo aquilo que éramos, que por sinal deveria ter sido lançado, e foi o que fizemos. Então começamos a crescer, começamos a evoluir, começamos a ir de encontro à luz, começamos a nos consertar, como se tivéssemos algum defeito. Não tínhamos defeitos, assumimos um defeito para provocar esse esvaziamento de nossas crenças espirituais, crenças interiores, para um novo conteúdo colocar. E começamos a evoluir. Esses que estão evoluindo respeitam aos outros. Digamos assim, na religião, aqueles que não respeitam as outras religiões, provavelmente estão descendo, decaindo. Enquanto que aqueles que respeitam são condenados por outras religiões, são maltratados por outras religiões, mas são resignados, são humildes, não entram em atrito, têm consciência do que está acontecendo, do que aqueles não têm noção do que estão fazendo, do que pode lhes acontecer, enquanto que este que está evoluindo. Evoluindo significa, em algumas palavras, não se incomodar com os insultos das outras pessoas, principalmente no âmbito da religião, do segmento religioso. Estes que estão crescendo, estão evoluindo agora, não se incomodam com estas críticas. São chamados de seguidores do demônio. Eles sabem, o demônio não existe. O demônio está sob controle deles. O demônio interior. O demônio físico, como é o que muitas religiões tentam colocar, não sei nem como descrever esse demônio físico, mas é mais ou menos isso, um demônio fora de nós. Esse não existe. Existe o nosso demôniozinho dentro, aquele demôniozinho no ombro e aquele anjinho no outro ombro. Engraçado, é uma piada, é um desenho animado. É uma chacota, uma coisa. Mas é verdade. Temos um demôniozinho e um anjinho, um em cada ombro. Agora, que lado que nós queremos olhar, quem queremos ouvir é nossa decisão. Então, aqueles que estão evoluindo passam a
ouvir mais o seu anjinho, que está num ombro, e o seu demôniozinho, que está no outro ombro, ele o deixa lá, compreende, utiliza do poder que tem esse demôniozinho, esse seu demônio, esse seu lado ruim, para crescer. E vamos evoluindo, as pessoas vão evoluindo, descer até o fundo do poço, começam a evoluir, não se incomodam com as outras pessoas, ouvem aos outros, opinião de todos, mesmo daqueles que não tem quase nada a dizer, ouvem, assimilam, introjetam em si esses conhecimentos e conseguem compreender muito mais sua existência, seu entendimento das coisas. Isto que eu diria ser muito mais sábio, através da ignorância que foi se afundar naquele poço de desespero, agonia. E agora tem a sabedoria, tem o entendimento, sabe o que deve procurar e sabe qual é o caminho para ir a este encontro. Está a caminho do Criador? Digamos, está a caminho de sua descoberta, sua autodescoberta, do porquê tanto vem neste plano e apesar de partir várias encarnações, partir entendendo, respeitando as lições, não amaldiçoando o sofrimento, não amaldiçoando Deus, não amaldiçoando o próximo, mesmo não fazendo nada disso, sabe que há dificuldades em saber por que está aqui. Mas aos poucos começa a descobrir, começa a ver que não há mais necessidade de vir. O espírito sabe disto e passa. E as reencarnações se tornam cada vez mais suaves, fisicamente mais suaves. Não há um sofrimento, não há uma dificuldade emocional em se compreender. Sua essência começa a ficar cada vez mais clara, seu entendimento passa a vir aqui mais para praticar caridade, mesmo que seja silenciosa, ou seja, não ajuda ninguém de maneira visível, prática, mas sua energia abraça todos que estão perto. Sua oração, seu olhar de energia positiva acaba ajudando, porque em verdade é ajudar financeiramente uma outra pessoa que precisa de ajuda financeiramente. Muitos precisam, ajudas materiais. Ajudar a outra pessoa materialmente não é o principal, o importante mesmo é dar-lhe condições emocionais para conseguir lutar, conseguir brigar e vencer os obstáculos da vida. Este sim é o caminho que os de evolução procuram, o caminho que os de luz que está lhes iluminando, este é o caminho que muitos procuram e sabem que há uma chegada em algum lugar. É a evolução. Acho que eu descrevi de maneira bem sucinta, bem resumida mesmo, o que é a involução e a evolução. Involução dos espíritos que precisam ser depurados, das almas que precisam ser depuradas, e não é na morte, no inferno, no caldeirão fervente que haverá essa depuração. É aqui mesmo, numa determinada encarnação ou várias. E após essa depuração, a iluminação que vem, estando vazio, totalmente vazio de religiosidade, começa aos poucos a procurar um outro tipo de religiosidade. Está vazio, abandonou, esqueceu a religiosidade que tinha. E depois deste naufrágio, em todos os sentidos, começa a emergir com outros pensamentos. É a evolução, é o caminho definitivo à luz. Em verdade, descer e subir, mesmo descendo, é evolução, porque estamos eliminando algo que é necessário.
É evolução também, de uma certa forma, é evolução também.